perante Cristo. É a mesma lição, né? É médium perante Cristo. O médium perante Cristo. Então, lá em primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 6, é interessante aqui, que eu estava lendo esse versículo na Bíblia, numa Bíblia católica, cara, é totalmente diferente. Eles põem vírgula, mudam até palavra, para colocar nessa coisa meio trágica do Apocalipse, né? É diferente desse daqui. Do contexto, até o contexto mesmo é diferente, mas tu vê que é mudado, não é, eles trocam algumas coisas para mudar a conotação daquilo, colocando ali a necessidade de uma transformação em cima do medo, que está para vir aí o julgamento, o final dos tempos, e ali vai ser separado, os bons vão para o paraíso, no caso, ele não coloca paraíso, mas vai ter ali esse julgamento, e põe uma forma meio terrível, né? Meio medrosa. Aí uma vizinha minha, que mora bem em frente, mora do outro lado, e estava botando, na hora que eu estava lendo, estava botando lá uma música evangélica, e estava tocando mais ou menos nesse ponto. Só que o filho dela, o menino mais velho, se suicidou. Eu fico assim, se você acredita no que está ali, daquela forma, como é que fica o teu sentimento com o teu filho que suicidou? Ou você ignora de uma forma a nem pensar nele, achando que ele pecou e vai para o inferno eternamente, ou você muda de religião, né? Porque o negócio te põe ali em xeque, mas às vezes as pessoas entram por emocional e nem tá notando onde está caminhando, né? Então vamos lá. Pois para que este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens. Aí está carna? Ou está carne? Carne. Ah, isso aqui está carna. Ou foi erro de lá na hora de coisa, ou esse nome até existe, eu não procurei. Na carne, segundo os homens. Vivam no espírito segundo Deus. Então ele coloca aqui que o evangelho veio para os que estão habitando na carne e também para os que não estão mais habitando na carne. E lá no outro está dizendo, ele muda ali uma forma meio grosseira, porque eles veem que se eles colocarem isso aqui, eles vão falar, pô, então depois que morreu, tem vida. Eles não podem admitir isso. Aí eles mudam ali para te induzir a ficar com esse medo que se tu não andar certo, ó, o negócio vai pegar para o teu lado. Então vamos dar continuidade aqui no ponto de vista do Miramês. Focalizando Cristo como o maior médio de todos os tempos, será proveitoso para nós, como bons dispenseiros do Senhor, acompanhar Jesus em todos os seus ensinos, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não andarmos com o Mestre, como chegaremos à paz de consciência? O médio perante Cristo deve observar todos os seus preceitos, alinhar com todas as forças disponíveis sua vida com a vida dele, dar o sinal de que já despertou, aceitando e procurando viver o que ele ensinou e viveu. Médio que nasceu e procura viver no bem, não vive sem Jesus, pois ele é o símbolo de todo o amor na terra e ainda nos céus, que tem a ventura de comandar depois de Deus. O Miramês põe aqui de uma forma também romanceada aqui, como isso aí, é o lado católico ainda gritando, essa hierarquia, Deus, Jesus e o resto. O Evangelho não foi estruturado somente para os homens, como e certamente para os espíritos desencarnados que vivem na faixa do globo terrestre. Quando chegamos a certo desespero na vida, é por falta de conhecimento e prática dos conceitos da Boa Nova. Ela nos mostra a harmonia interna e externa, dependendo de buscá-la com o nosso próprio esforço.
a parte que nos toca, somente nós poderemos fazer com as bênçãos de Deus. O medianeiro perante Cristo é um servo que amplia condições para ser mais útil e compreende que o mestre reflete Deus na sua mais alta pureza espiritual. Dá uma paradinha aqui para a gente não entrar também para esse lado engessado, achando esse tudo ou nada. Uma vez eu passando depois de uma tempestade lá na Tijuca, aquele rio Maracanã, foi uma vez que o rio transbordou de uma forma tão violenta que eu só passei depois, eu não estava ali na hora da chuva nem nada, mas eu passei depois. Ele quebrou os parapeitos que vinha protegendo ali o rio, porque é todo ele manilhado ali, né, em volta, e quebrou, arrancou árvores, veio aí eu falei, caramba, que violência de água foi essa para destruir o concreto, arrancar tudo. E é interessante a gente fazer essa analogia dessa tempestade, ou desse rio vindo de uma forma violenta a destruir tudo que está no caminho, porque é uma analogia muito legal quando a gente se compara a uma pessoa que está nervosa, irritada, violenta de forma até verbal ou física, e às vezes até carinhosamente falando, mas de uma forma a machucar. Isso aí, há um rio ou há uma tempestade tropical se formando dentro daquela pessoa. A gente tem que entender que aquilo ali é um processo normal, natural, para a gente que vive nesse processo, sabe, de transição, saindo de uma consciência ainda primitiva, ainda muito arraigada ao animalesco e transcendendo para uma forma mais racional, mais lógica, mais humana de comportamento. Então a gente tem que entender que aquela pessoa que fala de uma forma mais áspera, mais violenta, mais grosseira, é uma pessoa normal que está interagindo, vivenciando nesse mundo físico aqui, desse patamar evolutivo que estamos aqui estacionados por enquanto, ou trabalhando nessa reforma, que aquilo ali é uma forma normal. Mas nós que estamos aqui estudando, a gente tem que entender, sabe, quando essa tempestade está se formando dentro da gente. E atuando. Porque é o orar e vigiar. Lá no Eckhart Tolle falando da presença. Você entender que você ali tem tudo na mão. Você tem que notar que aquilo está se formando dentro de você, está ali de uma forma de início despretensiosa, mas você também está de forma largada, não está tomando conta da situação e deixando se levar por baixas frequências. O teu lado emocional, o teu lado nervoso está ancorando em baixas frequências e você não está notando, está deixando aquilo tomar conta. E aquilo vem com a agressão verbal, a agressão física, vem com uma opção de situações que depois você vai dizer, caramba, como é que eu fiz isso? Como é que fez isso? Foi porque a pessoa veio guardando muitas coisas também. Não, mas essa não observação é isso. Você não notando que aquilo está tomando conta de você. Uma pessoa ansiosa, a tempestade está se formando. A tempestade está se formando e você não está olhando para o céu e olhando as nuvens, vendo as nuvens. Aquilo tudo já está ali predestinado a criar aquele desastre, aquela violência. E a gente tem que notar também no outro que aquele lado dele desorganizado, violento, é natural. E o que a gente tem que fazer quando tem um rio desse? Dar um passo para trás. Dar um passo para trás e deixar correr. Não adianta querer ser ali o bombeiro desbravador, ou isso ou aquilo, ou o cristão que vai fazer ele mudar a forma de ser. Deixa ele botar aquilo para fora, que depois
daquele desastre todo, vem a tranquilidade. Vem ele mesmo se posicionar que fez besteira, que não tomou conta do seu inferno mental que estava se formando e se consolidando e não notou. Então a gente tem que entender esse processo aqui de uma forma consciencial e não tão religiosa, colocando que o Cristo, o Cristo nada, sou eu. Eu é que tenho que tomar conta, eu é que tenho que notar como é que eu estou interagindo com as pessoas, que ponto, qual o tipo de conversação, qual é o tom da voz. Eu tenho por viver num mundo de vendas e também de muito barulho, eu tenho o hábito de falar alto. A minha mulher reclama de mim o tempo todo, eu falo, é o meio que eu vivo. No meu natural, no meu normal, o tom de voz é alto. E às vezes ela fala, às vezes eu fico até com medo. Eu falei, por acaso eu já te bati? Então, quer dizer, a gente tem que notar a situação para aquilo não chegar depois a uma situação que você não tem como voltar atrás. Você não tem controle. Não tem controle, mas não tem controle porque você deixou a revelia, deixou a bagunça tomar conta. Você não botou ordem dentro de você. Então, a gente tem que notar essa coisa se formando dentro da gente e se formando dentro do outro. A Tânia mesmo falou na semana passada que a coisa tomou uma proporção, que foi chamada a atenção. A gente não tem que ver aquilo como, agora já foi. Agora é outra página, é outra situação, mas não entrar para o lado psicológico do ontem, e sim cronológico, saber, ontem eu fiz besteira. Porque no psicológico a gente fica se remoendo, fica se gastando à toa. Já aconteceu, já foi. Lembrando do que já é passado. E fica ali se martirizando. Se martirizando à toa. Porque já foi, não adianta. Você estava falando sobre a tempestade. Tudo vai se formando aos poucos. Sim. A gente vai deixando as coisas acontecerem, a gente não trabalha aquele lado, não trabalha. Quando a gente vê, é o que você falou, a tempestade veio levando derrubando tudo. É a mesma coisa, somos nós. A gente vai deixando, quando vê. Mas o problema, nós não aqui, deixar continuar, né? O problema, nós aqui, que a gente ainda tem uma consciência de que tem o outro lado. Tem os irmãos que estão torcendo para a nossa derrocada. Não tem isso ainda. Então, isso aí é primordial para aquele que trabalha uma sessão mediúnica. Olha só, cara, de qualquer maneira, essa turbulência, quando ela se inicia, as pessoas, em geral, se acham que aquilo ali é uma saída para a razão. Mas essa razão, ela só é significativa no querer daquela pessoa, naquela vontade que vai aumentando. E muitos até se transformam em monstro, mesmo estando encarnado. Por quê? Porque não está se conhecendo e também não está dando atenção espiritual, aquela sensação de nervosismo, de querer, como foi dito aí, né, dessa tempestade que vai aumentando dentro do eu da pessoa. E quando a pessoa nota que já chegou àquele ponto máximo, aí é a hora do arrependimento. Alguns também, né? E às vezes não dá tempo de recuar. Só que o espiritual é uma forma agradável da gente jogar a culpa para os outros. A culpa é sempre nossa. A culpa é sempre nossa. O espiritual, o que ele vai fazer é jogar um pouquinho mais de gasolina ali. Mas o fogo já estava aceso, já estava tudo feito ali. Então vamos continuar aqui. A mediunidade bem compreendida não é somente a que dá notícia da imortalidade da alma, depois do fenômeno chamado morte. Então, tem que entender que não é só sentar aqui e dar comunicação, né? São todos os fatos que ocorrem por intermédio dela. Os dons são diversos, fala-nos o Evangelho, todavia... Falamos Paulo. Quê? Aí está o Evangelho, aqui está Paulo. Paulo? Fala-nos Paulo.
fala-nos o Evangelho, não fala Paulo não, o Evangelho. Todavia, nada impede que venham todos da Suprema Justiça. Aqui estamos tratando da mediunidade cristã, aquela nascida no seio do amor. Vai ver por quê? Deixa eu ver aqui. Ali é Pedro. Paulo deve ser aqui de baixo. Cadê? Todavia, nada impede que venhamos todos da Suprema Justiça. Aqui estamos tratando da mediunidade cristã, aquela nascida no seio do amor. Ela se divide como o sol e a chuva para ser mais útil às criaturas. É bom salientar que o médio da tolerância, sem que se torne fanático, prepara os corações para prepara os corações que o observam para solidificar a confiança nos valores imortais do bem. O médio da caridade, sem que o abuso o vampirize, transforma quem recebe tal caridade em moldes para o futuro amor que universaliza todos os conceitos da boa vivência. O médio da alegria transmuta aqueles que são atingidos por sua alegria nos primeiros clarões da felicidade, desde que não se enraize no exagero do falso humorismo. As sequências da mediunidade elevada são inúmeras, como inúmeros são os dons espirituais, cada qual com o seu valor intrínseco, de dentro para fora, objetivando a elevação das almas. Tornamos a dizer que o Cristo é uma força entre o céu e a terra, pois seu evangelho para os homens é o mesmo para os espíritos livres da carne. As suas lições se renovam dia a dia, acompanhando a evolução das criaturas, dando a cada uma conforme o seu tamanho evolutivo. O médium escravizado da onipresença... O médium conscientizado da onipresença de Deus... Aqui eles utilizaram a palavra ubiquidade. Não, eu botei aqui onipresença para já traduzir aqui. Tá. O médium conscientizado da ubiquidade de Deus e Cristo em sua vida certificar-se-á da necessidade de autoeducação e disciplina por todos os caminhos que percorre. As reuniões espíritas provam o texto evangélico que nos inspira. O evangelho é pregado não somente para os encarnados, como também para os desencarnados que ali se reúnem, famintos de luz. Os comentários feitos em torno de Jesus criam um ambiente de paz, levando a esperança a quem participar da fé que o Mestre estende pela sua presença, onde se reúne 2 ou 3 pessoas em seu nome. Se todos somos médios, esforcemos-nos para que nos aprimoremos cada vez mais, crendo que sempre estamos diante daquele que tudo vê. E ele repete. Desculpa, pode. Vou terminar só aqui. E ele repete, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. O Miramês, ele ressalta uma coisa muito importante, né, que essa reunião, né, que a gente realiza os sábados, é importante para o desencarnado, né, que ele vem, aprende. E de fato, a gente tem recebido aqui várias comunicações dos espíritos falando, né, para a gente da importância de estar aqui. Vim para ver e tal como é que é, gostei, continuo. Na segunda-feira também a gente teve lá na reunião, lá também um espírito, né, que se incorporou na Valéria, falando a mesma coisa, ele chegou meio revoltadinho e tal. Daqui a pouco ele, não, eu estou vindo aqui para estudar, eu estou vindo aqui, eu estou aprendendo, está sendo muito importante para mim. Então, quer dizer, e às vezes as pessoas têm uma visão, né, de que é uma reunião para o doente, um reunião para quem está com... Não, é para todos. Quem está com problema somos todos somos espíritos. Não, e ele coloca ali, né, espíritos muito ligados à crosta terrestre. Então, espíritos que não conseguem se desligar dessa dimensão aqui.
Então a gente tem que entender que eles são iguais a gente. Seremos nós, daqui a pouco. Seremos nós. Se a gente não trabalhar o desapego, é a gente que está aqui. Então a gente tem que entender isso. Quando vem para cá, eu vou para lá para quê? Tudo bem que eu vou aprender, mas eu também posso doar, dar alguma coisa. Eu posso, às vezes, interpretar de uma forma diferenciada. E aquela forma diferenciada que eu estou interpretando ali, alguém pode estar exatamente querendo aquela chave, aquela posição. Muitas das vezes eu procuro transferir o lado religioso para o consciencial, para o social, para o psicológico, para entender que esse lado de se subjugar a uma verdade superior, a verdade está dentro da minha consciência. A tua capacidade de convencimento, agindo dessa forma no diálogo com os espíritos, é muito maior do que você dentro do religioso. Porque de repente o camarada vem aqui com os preconceitos dele religioso também, digo desencarnado, né? Ou o encarnado, né? Pô, espírito e tal, né? Mas quando tu leva para o consciencial, a coisa muda. O cara se desarma, pá. É comigo. Essa aí encaixa. Então, vamos pedir o Erlei para fazer a prece inicial, pode ser? Essa é a função da doutrina, né? Essa é a função da nos libertar dessa fé cega, religiosa que nos foi imposta. Né? E que a gente possa raciocinar, realmente. Correto. Então vamos lá? Vamos sim. Nós estamos aqui nesse instante muito importante, porque é a hora de nós nos unirmos às nossas consciências material ou humana com a consciência divina, tudo referindo ao espírito encarnado. Nós então nos agrupamos aqui nessa casa espiritual, onde outros também aqui se fazem presentes, espíritos desencarnados, na colaboração de somar. Daí a responsabilidade de orientar aqueles outros irmãos, espíritos também desencarnados, a sequência dos nossos estudos. Por isso que nós até muitas das vezes forçamos para sair de casa, os problemas aparecem às vezes em cima do momento, e nós temos que nos livrar desses problemas todos para estar aqui tranquilo, estar aqui com a disposição de aprendizado. E assim, os espíritos colaboradores que levaram daqui toda a experiência necessária a moldar lá na prática da espiritualidade, no plano espiritual, para cada vez mais, quando aqui voltarem, trazerem aquela bagagem celestial para proporcionar uma ciência, para proporcionar um conhecimento de uma maneira tal que todos nós que abraçarmos a essa condição, vamos evoluir, vamos dar um passo em frente. Então, assim, nós agradecemos a presença dos irmãos que aqui vieram, os desencarnados, encarnados também, na colaboração do todo, das lições, que nós possamos levar uma partícula para dentro do nosso eu dessas lições. E assim, a colaboração também para a hora principal, que é a mudança da água, é a fluidificação do nosso líquido, aonde, com certeza, algumas gotas planetárias do fluido, nós estamos nos aproximando cada vez mais da posição mais positiva. Então, assim, nós agradecemos essa união ao grande mestre nosso, Geraldo de Aquino, e outros que também, na parte invisível, estão colaborando conosco com a nossa sessão espiritual. Assim agradecemos, pedimos a bênção do infinito, dessa maravilha que nos orienta, que a força máxima espiritual é Deus. Então, assim, nós damos prosseguimento através da leitura, através da voz, para que nós possamos unir o útil ao agradável, ao necessário. Assim sendo, com as graças divinas, eu passo a palavra ao irmão Carlos.
Obrigado, Erlei. Que assim seja. Vamos aqui à questão, o subitem 23 do item número 100, né? A pergunta é a seguinte: pode-se dizer que é pela condensação do perispírito que o espírito se torna visível? Pode-se dizer que é pela condensação do perispírito que o espírito se torna visível. Condensação. Condensação não é a palavra, é apenas uma comparação que pode ajudar-vos a fazer compreender o fenômeno, porque não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos, se produz no perispírito uma disposição particular, que não tem analogia para vós e que o torna perceptível. Então, muito legal, que essa analogia mal feita aqui, segundo ele próprio, aqui o Miramês não, né? O livro aqui os Espíritos falando para Kardec, é a mesma da água fluidificada, né? É uma redundância fluidificar a água. Então, vamos aqui a capítulo 6, Filosofia da Mediunidade, combinação dos fluidos. É fundamental a gente prestar atenção no que o Carlos vai ler e vai comentar na sequência, principalmente esse primeiro parágrafo, essa introdução. Olha só. Para o espírito tornar-se visível aos encarnados, o perispírito não se condensa. Ele entra em junção pela vontade do espírito com os seus fluidos e os do medianeiro, formando assim o ectoplasma, de modo a moldar seu vestuário transitório, tornando-se visível e podendo até dialogar com os encarnados, transmitindo-lhe a sua mensagem de vida e dando notícias de leis que o encarnado ainda não tinha observado. O que se chama de materialização dos espíritos são frutos de esforços de dois planos da vida, e nesta combinação fraterna aparece a esperança para os que ainda duvidavam da continuação da vida. Não, licença. Olha só, nós hoje em dia estamos numa parte bem científica dos estudos espirituais, mas temos que notar que há tempos atrás, há tempos remotos, essa aparição também se fazia presente junto daqueles que ignoravam a fórmula espiritual. Entretanto, para nós hoje, que estamos desvendando o segredo, como diz os religiosos, os mistérios, vamos saber, através aí da leitura, como é que é feita essa condição, como é que pode ser extraído do perispírito essa doação de energia para que possa acontecer essas aparições. Certo, ele está colocando exatamente isso. Para a gente que nem ontem eu vi o programa sobre os índios, né, e colocando que não teve descobrimento. Que aí colocou a visão deles, teve descobrimento sim, para o europeu foi um descobrimento. Um mundo que não existia. Eles, com a vaidade machucada, coloca que não houve um descobrimento. Houve uma invasão, houve isso, houve aquilo outro. Mas pelo relato lá da Carta de Cabral, não foi uma intimidação, foi ali uma sedução. E aí, quando se tornou já totalmente sucumbido pela sedução, aí foi o bote, né? Mas a gente tem que entender. O Erlei agora mesmo estava colocando uma posição de preconceito de raça de uma colega dele. E a gente na conversa mostra que quem é o preconceituoso maior ali é a própria pessoa. Então a gente tem que entender que aqui o Kardec está colocando a parte física, ou a parte científica dessa interação entre o mundo físico e extrafísico, que a gente não sabia, que a gente doava.
Então, quer dizer, ele não tem nada de novo, não é para o pessoal novo ou antigo. Antigamente era da mesma forma. Nada de fantástico, não é Deus que está promovendo um milagre ali, nada disso, não é uma coisa natural, assim quando cai a chuva. A água agora volta normalmente. Agora, por processos que a gente não conhecia, né? Então, no advento do Espiritismo, baixaram à carne grandes almas com poderes mediúnicos extraordinários, capazes de fazer visíveis muitos espíritos de uma só vez, como nos informam as anotações dos primeiros pesquisadores desta filosofia cristã. A doutrina dos espíritos veio ao mundo atendendo a pedido dos sofredores e oprimidos por todos os meios. Foi uma misericórdia de Deus, vindo como as bem-aventuranças, mostrando quem é verdadeiramente Jesus. Aí novamente o lado religioso do Miramês, né? Ele puxando a brasa. Tudo bem, Henrique, com todo o respeito que eu estou falando. Eu até entendo aqui quando ele coloca aqui bem, meio trazendo quem é verdadeiramente Jesus. Lá em A Evolução em Dois Mundos, mostra bem como foi formado esse planeta aqui e o trabalho que foi esses espíritos trazerem do espaço sideral substâncias, situações para fomentar dentro aqui do planeta essa atmosfera, esse ambiente que a gente tem. De repente, isso aqui, esse lado que a gente... Não aconteceu nada disso aí que você está falando. É uma coisa assim, né, que veio... não, foi colocado. Não, a coisa é natural. O processo é todo natural. Porque senão a gente vai querer esse milagre que a maioria quer, né? Que é solução para problema de uma hora para outra. O cara levou a vida toda criando problema e quer a solução de uma hora para outra. Não tem que ser com calma. É de se notar com bastante interesse a necessidade de os filhos de Deus se amarem uns aos outros, porque não podemos viver a sós. Passa a observar na tua própria vida o quanto precisas dos teus semelhantes. Que legal. As coisas que usas são todas feitas pelos outros, das simples forma aos mais engenhosos aparelhos. Por que o egoísmo e o orgulho? Por quê? E a gente continua nessa teimosia, né? A gente não aceita, né? Que, cada um é muito importante. Cada um de nós somos muito importantes uns para os outros. Que tu não fale nada, que tu não faça nada, mas só a tua presença ali já é muito importante. E esse negócio que foi se falado da presença, do agora, isso aí é fundamental, que isso aí é o orar e vigiar. A gente vive, sabe, de expectativa do futuro, que não sabe nem se vai formar, e põe como essa expectativa a experiência do passado. Que no passado eu fui mais ignorante do que hoje. No passado eu agi de uma forma que hoje, de repente, eu não agiria. O passado foi todo formado ou formatado para eu me melhorar. E o hoje está todo sendo formatado para eu melhorar mais ainda. Então isso tudo, e eu não posso levar em consideração nessa projeção em padrões fechados. E sim voltar aqui ao assunto da semana passada de infinitas possibilidades, no qual o Miramês está colocando aqui situações que a gente nem sabe que existe, nem passava pela cabeça. E as coisas se realizam, se concretizam e a gente coloca pelo lado místico, pelo lado religioso. Então a gente tem que entender essas infinitas possibilidades, repetindo aqui, plagiando Sócrates, né? Só sei que nada sei. Todos nós temos todos os valores espirituais na intimidade. Carlos, volta um pouquinho. Não foi isso aqui, não? Foi o orgulho. Eles são alimentados pela ignorância. Quando se conhece a operação do amor, abrimos as portas da sabedoria, de modo que a verdade nos livra de todos os enganos. Pô, fico emocionado, né? Ouvindo muito. Cara, é muito legal, cara. Todos nós temos todos os valores espirituais na intimidade. Contudo, eles são despertados à medida que a nossa necessidade pede. Os médios de efeitos físicos trazem este dom
desperto, e é o metabolismo divino que gera o que chamamos ectoplasma, produto de duas forças independentes, sendo coligidas pela força da fraternidade, trazendo mais alegria para o dia de amanhã. E foi o mestre dos mestres o primeiro a dar mais ênfase a esse fenômeno, depois do terceiro dia de sua crucificação, aparecendo várias vezes para seus discípulos que ficaram no mundo. Na verdade, toda a natureza reúne seus esforços com os encarnados e desencarnados, em se fazendo ver e tocar a glória de Deus. Se as belezas imortais estão começando a aparecer na Terra com esses simples fenômenos, aguardemos o futuro com confiança, que as leis são como que botões de luz que estão surgindo no desabrochar da vida. Esperemos que a resposta do Criador é contínua para o bem-estar dos seus filhos do coração. Queríamos falar a todos mais claramente, de maneira a ser melhor entendidos. No entanto, a linguagem humana é às vezes pobre nas imagens, mas estamos batendo nas teclas para saírem as notas e elas passarem a compor a canção da vida com amor. Já se encontram na Terra grandes médios para o futuro, com faculdades mais aprimoradas, de maneira que os homens entendam com mais profundidade as leis da vida. Estás vivendo em um mundo de teorias, com a cabeça cheia das verdades eternas, o que já é grande tesouro. No entanto, o objetivo da luz é que comeces a viver o que já sabes sobre a verdade. A natureza é um agente de Deus a colorir a vida, e os homens ainda não alcançaram essa combinação divina. Poucos identificam as mãos espirituais que estão por trás deste fenômeno maravilhoso. Compete a nós outros estudar pacientemente, recolhendo da vida mais vida e amando a Deus em todas as coisas, sentindo gratidão pela suprema inteligência, por nos dotar de poderes que desconhecemos no momento. Confiemos mais e mais que Ele não nos deixará órfãos. E aí ele vai colocar aqui em Filipenses 4,16: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E ele continua: se falamos aos médios, é bom que eles escutem, para que desapareça o desculpismo e pratiquem a mediunidade em todas as suas faixas por amor. Esse foi o modo pelo qual todos nós recebemos todos os dons. Que assim seja. Coisa linda. Em todas as faixas que se falam aí, a primordialidade sempre é o amor, né? O problema todo é traduzir o amor. Exatamente. Porque nesse mundo aqui, muito apegado ao terra a terra, ao pele a pele, a gente vai conotar conforme a necessidade ali, o interesse, né? E o amor é dar o teu de melhor, né? Sempre. Então, vamos aqui reunir nossos pensamentos a um feixe, fortalecendo mais essa necessidade de estarmos aqui sendo assessorado pelo nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa reunião aqui formada, essa reunião interessada a nós mesmos. O interesse é nosso, a vontade é nossa, que possamos aqui sedimentar essa nossa consciência
com a terra boa, produzindo raízes fortes para qualquer intemperância não deixar cair. Que a gente possa plantar uma árvore que cresça, que fortaleça e que dê frutos. E por isso, aqui estamos, sabendo que o Evangelho é o nosso livro de estudo, de trabalho, de conscientização. E por isso, agradecemos muito ao Pai, Criador de tudo e de todos, dando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja.
cara, eu estou com a sensação de que tem uma por dentro da minha garganta, alguma coisa assim por dentro, entendeu? Repuxando. Então vamos nessa hora pedir aos nossos amigos espirituais que essa sensação ou se manifeste ou suma, que essa sensação possa ser inteligível, compreendida, para não ser uma coisa à toa a atrapalhar o bom andamento dos trabalhos de hoje. Que seja feita a vontade do Pai, sempre.
Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Possamos agora voltar ao lado consciencial e vamos voltar a mentalizar a imagem do nosso irmão, nosso modelo e guia, e conversar com ele, nos despedindo, se possível for. Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui a agradecer por esse encontro e que a paz possa ser uma realidade. A paz resultante desse compêndio de informações, de diálogo, de discussões em prol de uma consciência mais limpa. Que a paz possa ser uma realidade na casa mental de todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos sair daqui bem melhor do que quando aqui chegamos. E assim, mais uma vez, só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, estamos encerrando essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Bem, pessoal, a gente vai estar realizando uma reunião de comemoração dos 40 anos de fundação do centro. E pedir a vocês aí para a gente, Carlos, fazer a leitura do primeiro livro, e o livro dos Espíritos a gente não estuda amanhã, estuda no próximo domingo. Vou tirar um momento, que eu estou planejando aqui trazer um questionamento amanhã aqui para a nossa reunião. Beleza. Questionamentozinho, uma perguntinha para a gente... Então lê Isso. O pequenininho ali e só ou Isso. mais um? Não, aquele ali. Se você quiser trazer alguma página falando sobre o centro espírita, beleza também, não tem problema não. E o questionamento na sequência, entendeu? Para que a gente No possa caso, você responder. vai fazer Oi? amanhã a comemoração, né? Acho que foi uma homenagem ao centro, a casa, né? Os espíritos aí que... Os nossos irmãos aí que já partiram, aí, os nossos companheiros, lembrar deles, aí, aquela turminha boa, né, Renata? É bom que venha um pastelzinho, né? Isso não é indireta, não. A Tânia trazer aquele pastelzinho gostoso. Direta já, né? Uma Então, direta. são 40 anos, né, cara? São 40 anos. Idade da minha filha. 1984. Na hora de estar aqui debaixo da árvorezinha, estava no quarto, fornicando aí, ó. Então, deixar a brincadeira, tem comunicação? Vamos a ela. Diz assim, o dom mediúnico é inato ao ser encarnado. Presta bem atenção nisso. Nascestes médium. Use então o dom no dia a dia. Se és ou não ostensivo, isso não importa. O que importa é a seriedade com que busca dos espíritos as mensagens, a responsabilidade. Vamos repetir. O que importa é o que importa é a seriedade com que busca dos espíritos as mensagens. A responsabilidade meu Deus, aí não dá para... A responsabilidade, tua vida, a responsabilidade que usa na tua vida essas informações, ou em transmiti-la ao próximo. Serás o responsável pelo bom ou mau uso da mesma. Se olhas com malícia, a culpa não é dos teus olhos, das tuas vistas. Se falas colocando pimenta na conversação, a culpa não é da tua língua. E se não conduzes o pensamento para o bem, a culpa não é do teu cérebro.
como sentes e como praticas, tuas atitudes dizem bem da tua índole. Só não podes esquecer de que o amanhã está sendo criado agora. Votos de paz e prosperidade para todos. Mensagem legal. Tem que acender aqui, não tem jeito não. Como bom seria que eu pudesse estar focada nessa realidade real e não na em que eu acredito e sempre acreditei, pois foi através desta em que sempre acreditei que aconteceu tudo na minha vida e acabou acabei em hospício e depois de muito tempo lá não suportei tanta crueldade e acabei onde me encontro hoje, em um verdadeiro inferno, pois me suicidei muito jovem e tudo que eu levei comigo foi só sofrimento. E hoje eu até tento mudar esta visão, mas está cada dia se tornando pior, pois eu quero até sair disso, mas sempre acabo voltando. Me ajude para que eu possa ou sair de lá ou poder entender tudo que aqui venho vindo para me dar seguimento à minha vida aqui onde me encontro. Tem outra aqui. Obrigado, Mestre Jesus, por poder estar aqui nesta casa mais uma vez. Que a paz se encontre com todos. Irmãos, somos todos iguais. Às vezes, temos que passar por algumas coisas para podermos aprender a ver a vida do jeito que tem que ser e poder dar seguimento à realidade e não a que nós é imposta. Sei que já vivemos muito no cabresto da ignorância, mas aos poucos a liberdade vai nos sendo dada para que podemos seguir ao caminho da evolução. Sei que somos muitos cobrados, mas isso vai continuar, pois é a nossa necessidade no momento. Mas tenhamos fé que estão no caminho certo e logo vamos estar na medida certa. Que a paz do Divino Mestre continue com todos nós. Tem outra. Sei que não deveria estar aqui ainda, pois não tenho o preparo que devia, mas mesmo assim consegui chegar e saibam que fui muito bem recebida e amei a forma carinhosa como fui tratada. E peço a todos que me deixem voltar, pois foi muito bom tudo que eu ouvi. Eu nunca tinha ouvido e tenho muita dificuldade de assimilar, mas foi tão claro que eu não precisei fazer muito esforço. Muita paz e luz
Muita paz e luz a todos e obrigado. Que assim seja. Tem beijinho? Eu não sei se estou vivo ou morto. Não sei por que devo estar aqui. Não sei. Eu não sei meu dinheiro, minha empresa, minha família. Tento falar com eles, mas ninguém me vê, me ignora. Meu dinheiro. Eu preciso do meu dinheiro. Meu carro, tudo isso pertence a mim. Não sei como vim parar aqui, mas sei que preciso do meu dinheiro antes que me roubem. Tudo que pertence a mim. Vi vocês falando tudo isso durante essa conversa e leitura, mas não entendi nada. Não, só sei que quero meu dinheiro e quero ser notado e visto pela minha família. Só. Então vamos mentalizar esse irmão, que ele deve estar em muita perturbação, que ele possa compreender que aquela historinha que se contam muito até em igrejas, do desencarne, da morte do corpo físico, mas a continuação do corpo espiritual existe, só que não vai entrar em sono aguardando Jesus voltar. A coisa é mais dinâmica. Irmão, que você possa entender que o show acabou, já fecharam as cortinas, já apagaram as luzes e agora você está em outra. Você agora é você, sem posses, sem essa fortuna no qual você se prendia. E a riqueza mais importante, você não se deu conta, que era essa liberdade, essa consciência sem culpa, sem medo e amando a todo mundo. Que você possa compreender e entender que não tem volta. Se você voltar ao mundo de carne, vai ser com outra identidade, outro corpo, outra vida, outros parentes e outro tempo. Que você agora possa parar e agradecer ao Pai por tudo que você tenha recebido e pedir a misericórdia por chegar a esse ponto da vida, nessa soberba, nessa empáfia, nessa forma arrogante de impor o que não tem mais para solicitar, para pedir. Irmão, que você possa encontrar a paz e que a paz possa tomar conta do seu ser. Não há castigo, não há punição. Que você possa compreender, o que está faltando é só o teu aceite. Aceitação é tudo, irmão. Fique na paz. Que assim Vou falar para vocês, esse aí é o presente de aniversário que a nossa casa recebe, para a gente refletir bem, pensar bem, porque será a nossa situação daqui a pouquinho. Então, gente, vamos pensar na nossa vida, vamos pensar bastante, porque seremos nós daqui a pouco nessa situação. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas. Com
Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar, encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.